Bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais uma transmissão que nós estamos fazendo. Honestamente, eu achei que a essa altura nós já poderíamos estar reunidos juntos, pelo menos de alguma maneira, mesmo que parcial, mesmo com algumas condições. Infelizmente, os decretos têm sido prorrogados. Então, primeiro foi até dia 11 e essa semana os irmãos devem ter visto, foi até dia 18. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, né? Mas Deus não ficou, Ele está no controle e nós vamos continuar usando os meios que nós temos para transmitir a palavra de Deus, para encorajar os irmãos e para, de alguma maneira, estarmos reunidos, mesmo que aí em um ambiente virtual, né? Hoje seria a comemoração, entre outras coisas, né, além dos nossos cultos normais. Esse fim de semana, na verdade, nós teríamos aí a comemoração do Dia das Mães. Os jovens teriam feito algum jantar ou alguma coisa do tipo para as mães. Hoje nós teríamos alguma lembrança ou coisa do tipo. Infelizmente, devido a toda essa circunstância, a nossa igreja também ficou de mãos atadas nesse sentido, né, de fazer essa homenagem com as mães todas juntas, como é o nosso costume fazer. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento e desejar aí um feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa igreja e as mães que não são da nossa igreja, mas eventualmente estão nos assistindo. Que Deus as abençoe, que Deus continue as capacitando para desenvolver o trabalho para o qual vocês têm sido chamadas, que continuem sendo bons exemplos para os seus filhos, tanto os filhos naturais quanto os filhos na fé. Eu oro por cada uma de vocês e peço que Deus esteja as abençoando de uma maneira especial hoje. Espero que vocês tenham um dia bem alegre, bem especial. Então, maridos, filhos, né? Deixem as sua mãe o mais confortável possível, né? Alivie ela de todo o trabalho que ela já tem aí, todo dia, né? Deixa ela bem confortável hoje. Eu espero que vocês possam ter um bom dia em família, especialmente com as mães. Mas nós vamos começar então a nossa transmissão e eu separei um hino para nós analisarmos hoje. É o hino 281 do Voz de Melodia, chama Ó Meu Senhor Irei. É um hino bem interessante que ele foi composto, né? A letra ela foi escrita por um grande missionário chamado David Livingstone. Ele foi basicamente o pioneiro entre os missionários a falar do evangelho na África, especialmente mais para o interior da África. Então, um grande homem de Deus, com certeza. E ele escreveu esse hino. Eu gostaria de compartilhar a letra dele com todos vocês essa manhã. 281, Ó meu Senhor, irei. Primeira estrofe diz: Jesus, desde aquela cruz em que o Senhor morreu, que sacrifício, que pesar compara-se ao teu. Ó meu Senhor, irei, só me acompanha. Aceito a tua vontade, só me sustenta. Corta qualquer laço, menos o que me amarra a ti. Jesus, meu Senhor, consagro a minha vida a ti. Segunda estrofe: seguir-te-ei, meu Senhor, me gloriarei na cruz. O mundo deixo para trás e sigo a tua luz. Ó meu Senhor, irei, só me acompanha. Aceito a tua vontade, só me sustenta. Corta qualquer laço, menos o que me amarra a ti. Jesus, meu Senhor, consagro a minha vida a ti. Uma letra até que relativamente curta, mas bem profunda, bem bonita,
escrita por um homem que viveu isso que ele escreveu. Se você ainda não leu, eu te encorajo a ler alguma biografia de David Livingstone. Eu tenho uma aqui, então se você quiser depois fala comigo. Realmente um grande homem de Deus que dedicou a sua vida a pregar o Evangelho no continente africano, principalmente naqueles lugares menos explorados até aquele momento, 1800 ali, meio de 1800. Então, realmente, uma leitura que vale a pena aí nesse tempo de talvez você estar um pouquinho mais livre com o seu tempo, é uma leitura que eu recomendo. E esse hino tem a ver também com o texto que nós vamos ver hoje, que é o texto de Jonas. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Jonas, e nós vamos iniciar uma pequena série, vamos dizer assim, no livro de Jonas. Vamos ver algumas coisas sobre o que esse livro pode nos ensinar em tempos como esse. Então, abra a sua Bíblia para Jonas, capítulo 1. Mas antes de nós fazermos a leitura, nós vamos orar pedindo as bênçãos de Deus sobre o nosso tempo agora. Oremos. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, mesmo em meio a tantas dificuldades. Pai, eu peço que o Senhor esteja nos alertando e nos tornando sensíveis à sua vontade, mesmo quando as coisas parecerem difíceis, mesmo quando as coisas sugerirem que nós devamos deixar de te seguir ou deixar de te ouvir, que nós possamos permanecer firmes no Senhor, que nós possamos, como acabamos de ver, cortar qualquer laço, menos o que nos une com o Senhor, e que o Senhor nos ajude a nos manter firmes e constantes no Senhor, na sua palavra, pregando o Evangelho e sendo bons embaixadores do Senhor até que o Senhor volte para nos buscar. É isso que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então, Jonas, capítulo 1, e eu gostaria de ler com os irmãos apenas os primeiros 3 versículos. Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Acompanha comigo a leitura desse trecho. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, aqui começa o livro de Jonas. É uma história bem conhecida quando a gente fala Jonas, né? Se você é salvo há algum tempo, ou se você é salvo desde criança, como é o meu caso, você talvez já esteja cansado de escutar a história de Jonas e o grande peixe. Você escuta isso desde o maternal, desde o pré-primário, e você já está cansado de estudar, de ouvir essa história. Na verdade, essa história ela é bem conhecida, até mesmo por várias pessoas que não são salvas, mas o livro de Jonas em si talvez não seja tão conhecida quanto a história de Jonas e do grande peixe. Então, quando nós estamos aqui vendo algumas coisas sobre o livro, a ideia é mostrar algumas lições práticas para nós hoje, no tempo e na situação que nós estamos vivendo, que algumas vezes acabam passando despercebidas. Esse é um grande mal que acontece com histórias que são muito conhecidas por nós, pelos salvos, né? A gente ouve uma determinada história e já vem na nossa mente: essa história eu já conheço, isso eu já cansei de escutar, eu já sei como é que acaba, eu já sei o que acontece. E aí o nosso cérebro dá uma relaxada, ele dá uma desligada, e nisso muitos detalhes, até importantes, vão acabar passando despercebidos. Lições importantes, lições práticas para nós, acabam passando despercebidas porque a gente acha que a gente já conhece
tudo daquela história. Então, talvez aqui, ao analisarmos esse livro, a minha ideia é que algumas coisas que às vezes a gente deixa passar, volte à nossa mente para que nós possamos aprender ainda mais com esse livro. Antes de tudo, quem foi Jonas? Então, Jonas foi um profeta de Israel, e quando eu estou falando de Israel é o reino do norte. Eles ainda não tinham sido levados pelos assírios, né? Estava na iminência, mas ainda não tinha sido levado. Ele aparece também lá em 2 Reis, um profeta do tempo do rei Jeroboão II. Então, o rei de Israel, tribo do norte, então Israel já estava dividido entre a tribo do sul e do norte, né? 2 tribos no sul, 10 tribos no norte. Jonas foi principalmente para o norte, no reinado de Jeroboão II. Alguns outros profetas foram contemporâneos de Jonas. O profeta Amós, o profeta Oséias foi contemporâneo de Jonas. Então, todos esses profetas viveram aí no mesmo tempo. Esse foi Jonas. Se eu te perguntasse sobre o livro de Jonas e te desse algumas opções, perguntasse para você qual é o principal assunto do livro de Jonas, qual seria a sua resposta? Qual é o principal assunto do livro de Jonas? Deixa eu dar algumas alternativas para você aqui para talvez facilitar a sua resposta. O principal assunto de Jonas, será que é Jonas e o grande peixe? Será que é isso que trata o livro de Jonas? Ou será que é a grande cidade de Nínive? Será que é sobre isso o principal assunto de Jonas? Ou talvez possa ser também sobre a desobediência de Jonas? Qual dessas três? Ou nenhuma das alternativas, né? Qual dessas 4 você colocaria? É Jonas e o grande peixe? É a grande cidade de Nínive? É a desobediência de Jonas ou nenhuma delas? Pensa um pouquinho aí. Se eu te perguntasse qual é o principal assunto do livro de Jonas. Bom, se você falou que é nenhuma das alternativas, você acertou. Porque apesar do livro de Jonas tratar sobre o grande peixe, apesar de Jonas falar sobre Nínive, a grande cidade de Nínive, apesar de Jonas mostrar a desobediência, né, do profeta, o principal assunto do livro de Jonas é a soberania de Deus. É a soberania de Deus, o principal assunto do livro. Aqui nós vemos Deus mostrando a sua soberania, a sua vontade, e vemos como homens reagem à vontade de Deus. Nós também vemos a sua soberania demonstrada no seu amor, principalmente aí o seu amor aos perdidos, aos não salvos, que acontece aí mostrando a cidade de Nínive e o seu arrependimento, mostra a soberania de Deus na sua longanimidade em não dar um julgamento mais rápido, né, antes do arrependimento de Nínive e tudo isso. O primeiro capítulo, principalmente, mostra a rebeldia de Jonas. Nós vemos no primeiro capítulo como ele é rebelde ao desobedecer a Deus, como ele é rebelde, não querendo ser uma bênção aonde Deus o queria enviar, aonde Deus o queria mandar. Como ele é rebelde, como isso resulta em sofrimento para Jonas e até algum sofrimento para os que estão próximos a Jonas. E falando especialmente do versículo 1 até 3 desse primeiro capítulo, eu gostaria de destacar sobre a desobediência do profeta Jonas. Então, vamos ver um pouquinho sobre a desobediência do profeta Jonas. O que será que levou Jonas a desobedecer descaradamente, vamos dizer assim, a palavra de Deus? O que nos leva hoje a desobedecer propositadamente a palavra de Deus? E eu gostaria de destacar alguns pontos aqui. O que eu gostaria de deixar para os irmãos essa manhã é que Jonas desobedece a Deus porque ele tem uma visão errada sobre Deus. Jonas desobedece a Deus de uma maneira tão direta, tão afrontosa, porque ele tem uma visão errada sobre Deus.
Primeiro, ele tem uma visão errada sobre a vontade de Deus. Nota, Jonas achou que a vontade de Deus para a cidade de Nínive, para os assírios, a Nínive é a capital aí da Assíria, Jonas achou que a vontade de Deus para os assírios, ela estava errada. Então ele tem uma visão errada em relação à vontade de Deus. Afinal de contas, quando você olha para a Assíria, você enxerga o quê? Inimigos de Israel. A Assíria era um povo inimigo de Israel que, dali a pouco tempo, no tempo de Jonas, iria destruir as 10 tribos, iam levar cativos, ia espalhá-los por todo o seu império. Fato, inclusive, que nunca ia voltar. As 10 tribos elas nunca voltam para o seu lugar de origem. Então, era um povo inimigo de Israel, era um povo extremamente cruel, sádico na sua dominação com outros povos. Há vários relatos históricos sobre isso. Então, por que será que Deus queria que Jonas fosse pregar justamente para eles? Não é possível. Tem alguma coisa errada. Como ele poderia falar de Deus para essas pessoas? Essas pessoas não mereciam ouvir o amor de Deus. Essas pessoas não mereciam a misericórdia de Deus. Então Deus estava errado. Visão de Jonas, né? Deus estava errado em querer que Jonas fosse até eles e falasse do amor de Deus para ele. Jonas, claramente, ele não queria que os assírios se convertessem. Ele queria que os assírios morressem sem o conhecimento do Deus verdadeiro e fossem para o inferno, né, sem o conhecimento de Deus. Essa era a vontade dele. Por quê? Baseado no que ele tinha visto. O problema é que ele coloca Deus dentro da caixinha de pensamento dele. Ele fala, olha, se eu estou vendo isso e eu creio que essas pessoas merecem sofrimento, merecem o inferno, então não tem como Deus pensar diferente. Deus também está vendo isso e ele também vai querer julgar essas pessoas e quer que elas sofram e morram, sejam desamadas e não tenham nenhum tipo de salvação. Jonas, ele não consegue conceber na sua mente que Deus tem uma vontade diferente da dele. Ele não entende que os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos do homem. Então esse é o primeiro erro de Jonas. Ele tem uma visão errada quanto à vontade de Deus. Ele não enxerga claramente como a vontade de Deus pode ser diferente da dele. E não pensa que eu e você somos diferentes. Quantas vezes nós não julgamos também a vontade de Deus? Seja de uma maneira direta igual Jonas na questão de evangelismo. Deus não merece salvar fulano. Deus não merece salvar ciclano. Né? Deus não merece salvar o cara que fez isso, outro e aquilo. Pensa ao longo da história. Você acha que Hitler merecia ser salvo? Você acha que Stalin merecia ser salvo? Você acha que o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, merece ser salvo? E se a gente for responder por nós mesmos, na nossa própria vontade, sendo bem honestos, a gente vai falar o quê? Não, não merece. Onde um homem assim pode ser salvo? Mas será que essa de fato é a vontade de Deus? Deus fala que quer que todos os homens venham ao conhecimento de Deus e à salvação. Essa é a vontade dele. O problema é que muitas vezes nós tentamos limitar Deus dentro da nossa vontade. Mas isso não acontece só no evangelismo. Pense em quantas vezes em outras áreas da nossa vida Deus nos mostra a sua vontade, ou nós sabemos que a vontade de Deus é uma determinada coisa, de uma determinada área, de um determinado jeito, de um determinado modo, e nós falamos, não, Deus deve estar errado. Não é possível que Deus ia querer uma coisa dessa. Não é possível que Deus quisesse, ou Deus quer, que eu haja dessa determinada maneira, com essa determinada pessoa, desse determinado modo. Isso deve estar errado. Deve ter algum erro na vontade de Deus. Deve ter alguma coisa que ele está falhando em enxergar, e eu acho que eu não preciso cumprir essa vontade de Deus. De novo, talvez você não fale isso, mas talvez as nossas ações mostrem isso. Ao não obedecer descaradamente à vontade de Deus, talvez as nossas próprias ações estejam falando, isso está errado. Então, assim como Jonas, muitas vezes nós não obedecemos, nós somos desobedientes,
Porque nós temos uma visão errada em relação à vontade de Deus. Mas, infelizmente, a visão errada de Jonas sobre Deus não se resume só à sua vontade. Jonas também tinha uma visão errada sobre a palavra de Deus. Então ele tinha uma visão errada sobre a vontade de Deus e ele tem uma visão errada sobre a palavra de Deus. Jonas julgou que quando ele ouvisse a voz de Deus, ele poderia ter a escolha de obedecer ou de não obedecer. Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nós vemos que Jonas anunciou ao rei Jeroboão, você não precisa abrir lá agora, mas depois você pode olhar, você vai ver que Jonas anunciou para o rei Jeroboão que Israel iria recuperar algumas cidades que eles haviam perdido em batalha. Se eu não me engano, até para os próprios assírios mesmo. E aí ele vai todo feliz, né? Obviamente, uma boa notícia dessa. Quem não quer falar essa boa notícia para o rei? Olha, sabe aquelas cidades que nós perdemos? Deus mandou eu vir aqui, eu sou um instrumento de Deus, um vaso de Deus para te anunciar boas novas. Né? Olha só que legal, nosso país, nossa nação vai reconquistar uma parte do território que eles haviam perdido. E Jonas vai lá e profetiza sobre isso e anuncia ao rei. Mas quando é para falar sobre coisas que a gente não gosta, por exemplo, do evangelho, no caso de Jonas, para pessoas que nós achamos que não merecem, aí a gente, não, isso aqui eu não vou cumprir não. Isso aqui tá muito ruim. Eu acho que eu não vou falar isso não. Então Jonas ele se viu no direito de ouvir a palavra de Deus e julgar. E discernir, falar assim, não, isso aqui, legal, gostei, vou falar. Isso aqui não gostei não, então acho que eu não vou falar. Jonas se vê nesse direito. O problema é que a desobediência, no caso, né, não falar toda a palavra de Deus, nunca é uma opção. Desobedecer a Deus nunca é uma opção. Lembra quando Cristo vai falar para os fariseus, que ele chega para falar assim, olha, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem a minha vontade. Está lá em Lucas 6. Por que vocês falam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando? A ideia é, se você ama a Deus, você vai fazer tudo o que Ele manda. Não uma parte. Infelizmente para nós, muitas vezes a gente crê que a gente age como se a nossa Bíblia tivesse umas páginas coladas, né? Ou, se possível fosse, a gente gostaria de arrancar algumas páginas da nossa Bíblia e falar assim, não, isso não está na minha Bíblia. Ou isso aqui eu vou pular. Essa vontade de Deus aqui é para os outros, mas não para mim. Essa vontade de Deus aqui não é bem assim. A gente começa a fazer uma ginástica mental para tentar arrumar algum subterfúgio e falar, não, isso aqui eu não preciso cumprir porque isso e aquilo outro. E a gente começa a inventar aí um caminhão de desculpas. Nós temos que entender que a vontade de desobedecer, ela é real. Não é uma coisa particular. Olha para os grandes homens das Escrituras. Moisés, o profeta Jeremias, Elias, todos eles e outros tiveram vontade de desobedecer a Deus. Que eram ordens difíceis, eram ordens complicadas, eles não queriam. Mas nós crescemos espiritualmente quando nós obedecemos a Deus, mesmo quando isso vai contra a nossa vontade. Na verdade, o nosso crescimento espiritual ele é medido justamente em situações como essa, não quando as coisas são fáceis, não quando nós estamos concordando com Deus. Né? Senhor, eu concordo com isso, então eu vou obedecer. Mas quando as nossas vontades se opõem, elas se chocam. E aí? Quem você vai obedecer quando as vontades se opõem, se chocam? É a você mesmo? Ao seu próprio eu, à sua própria carne? Ou é a vontade de Deus? Então Jonas, ele erra também quando ele acha que ele pode escolher qual das ordens de Deus, qual das palavras de Deus ele vai obedecer. Muitas vezes nós erramos nisso também. Nós somos desobedientes porque nós achamos que podemos escolher qual parte das Escrituras nós vamos obedecer. Não, isso aqui eu gosto, eu vou obedecer. Isso aqui
eu não gosto, eu não vou obedecer. É claro que nós precisamos fazer todo um estudo, não é tudo no Antigo Testamento, nem muitas vezes do Novo Testamento, pensando no início da igreja, que é aplicável para a gente hoje, mas nós podemos tirar princípios. E quando nós tiramos princípios através de um estudo sério, né, da palavra de Deus, nós não podemos nos furtar de dizer, não, isso aqui não é para mim. Nós devemos obedecer e aplicar todos aqueles princípios, aquelas ordens na nossa vida. Então Jonas erra em relação à vontade de Deus, ele erra em relação à palavra de Deus e, por último, ele erra em relação às situações permitidas por Deus. Ele erra em situações, em relação às situações permitidas por Deus. Ele olha para todas as circunstâncias que estavam acontecendo e ele pensa que tudo está girando ao seu favor, ao favor da sua vontade. Deus mandou ele ir para Nínive, mas ele desce para Jope. E até aí não tem nenhum problema, ele vai com relativa liberdade, chega lá sem nenhum empecilho, até onde a gente sai, né? Ao que tudo indica, ele tem dinheiro suficiente. Tudo indica não, ele tem dinheiro suficiente para comprar uma passagem. Então ele tem recursos para comprar uma passagem de navio. Olha só que coincidência, tem um navio ali que vai para Tarsis. Tarsis é exatamente o oposto de onde Jonas deveria ir. Nínive, então, ficava para leste, de onde ele deveria ir, e Tarsis é no extremo oeste, de onde ele deveria ir. Mas tem um navio lá, olha só, mas que coisa, né? Que providência. Aí ele vai, compra e não é que tem uma vaga no navio. Tá tudo conspirando, vamos dizer assim, para eu não ir para Nínive. Se Deus quisesse mesmo que eu fosse para Nínive, essas coisas não iam dar certo, não é mesmo? Eu não ia conseguir descer para Jope, eu ia chegar aqui, eu não ia ter dinheiro, ou não ia ter nenhum navio para o outro lado. Deus só ia fazer com que todos os navios se virassem e fossem para Nínive, que nem é o caso aqui, né? E de navio, mas enfim. Ou ele não ia ter navio nenhum, ele ia fazer um lockdown marítimo e todos os navios teriam suas partidas canceladas, e assim eu ia saber que não era da vontade de Deus que eu fosse para Nínive, etc, etc. Mas não. Então ele enxerga as circunstâncias de uma maneira errada, achando que porque as circunstâncias estão ao seu favor, vamos colocar assim, então ele não deveria obedecer. Ele não precisava obedecer, porque se Deus quisesse que ele obedecesse, nada daquilo daria certo. Existe um livro bem interessante, um livro curtinho chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, pastor Heber Campos Júnior. E tem um capítulo em que ele fala sobre discernir a vontade de Deus. Eu até vou ler aqui o que ele fala. Ele, ao falar sobre discernir a vontade de Deus, ele põe algumas considerações e ele fala: cuidado com as aparentes portas abertas. Ele fala e ele argumenta o seguinte: não é só porque tudo está dando certo que aquilo realmente é a vontade de Deus. E não só porque você tem alguma dificuldade que aquilo não é a vontade de Deus. E aí eu gostaria de citar ele aqui para os irmãos. Olha só. Tanto o fácil não significa que é agradável ao Senhor, como o difícil não é necessariamente Deus proibindo. Assim sendo, não se precipite em julgar errada a decisão que leva a problemas. Semelhantemente, não julgue uma decisão correta só porque a vida está tranquila. Então, nós não podemos basear a vontade de Deus nas circunstâncias. Se tudo dá certo, então é a vontade de Deus que eu faça, ou se está tudo dando errado, então é porque Deus proibiu. Não é assim. Não é assim que nós discernimos a vontade de Deus. Nós devemos olhar para a palavra de Deus, e as ordens que nós temos na palavra de Deus, elas não vão mudar de acordo com as circunstâncias. Obedecer é o correto, seja com circunstâncias favoráveis, seja com circunstâncias desfavoráveis. E é isso que Jonas também falha.
Ele falha ao enxergar algumas circunstâncias que Deus permitiu acontecer, mas que não necessariamente mostravam a vontade dele. E Jonas, ele está bem tranquilo nisso. Nós vamos ver, né, que aí mais para frente ele está tão tranquilo que ele até dorme. Ele até descansa lá no navio achando que vai dar tudo certo, né? Afinal, não vai dar nada. Deus permitiu tudo isso, então ele vai me isentar dessa ordem que ele deu. Mas nós sabemos, né, a história, e nós vamos ver com mais detalhes nos próximos domingos, que não é só porque ele estava em paz e ele conseguiu dormir e que as circunstâncias foram favoráveis que estava tudo certo. E aí, como está a sua obediência? Como está a sua obediência em relação à vontade de Deus? Como está a sua obediência em relação à palavra de Deus? Como está o seu discernimento ao obedecer de acordo com as circunstâncias que Deus permite? Será que nós temos realmente obedecido a Deus independente da nossa vontade? Será que realmente nós temos obedecido a Deus, incluindo aquelas partes da Bíblia em que nós não gostamos? Será que nós temos obedecido a Deus de acordo com a palavra dele e não sendo levado pelas circunstâncias? Que nós possamos pensar nisso essa manhã e considerar essas coisas. Acima de tudo, que nós levemos a Bíblia como nosso guia e mais nada. E que nós tenhamos a sensibilidade, a humildade de poder escutar o Espírito Santo. Que ele possa trabalhar nas vidas, apontar para nós aquelas áreas em que nós não temos obedecido, aquelas áreas em que nós temos enxergado errado a vontade de Deus, aquelas áreas onde nós temos colocado a nossa vontade acima da vontade de Deus. Que ao reconhecer isso nós possamos nos arrepender e voltar para Deus e buscar a vontade de Deus, buscar entender o que Ele espera de nós, o que Ele quer que nós façamos e que nós, de fato, hajamos dessa maneira. Lembra? Desobediência, diz 1 Reis, ela é como rebeldia, né? Pior do que feitiçaria, que Deus disse. Deus leva muito a sério isso. Então que nós possamos ser servos obedientes ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra e por esse breve devocional que nós tivemos no livro de Jonas, que nós possamos considerar a nossa obediência à luz da sua vontade, à luz da sua palavra, que nós possamos não nos deixar levar por circunstâncias, mas que nós tenhamos sempre como guia a tua fiel palavra, Senhor. Que independente da nossa vontade, independente do nosso achismo, independente do nosso gosto, que o Senhor esteja à frente de todas essas coisas, esteja quebrando as nossas vontades, esteja nos remodelando para sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. E nos ajuda nesse processo. Nós sabemos que existe essa luta contra a sua vontade dentro de nós. Existe essa luta contra mudanças, Pai, nas áreas que nós precisamos realmente modificar na nossa vida. Mas que, através do Teu Santo Espírito, nós possamos nos submeter e deixar o Senhor trabalhar para sermos melhores crentes que executam, Pai, com alegria e com amor a Sua palavra. Isso que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar um outro hino com os irmãos. Cadê? Aqui. Que também veio à minha mente enquanto eu estava fazendo esse devocional. E é o hino 305, ainda do Voz de Melodia. Até principalmente pensando em circunstâncias da vida, né? Mas o hino 305 do Voz de Melodia, uma letra muito bonita também, ele diz, o título é Preciso do Senhor, 305, Voz de Melodia, Preciso do Senhor. Ele diz assim: quando a vida está mais calma, sem nada a preocupar, retiro o meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves
o meu clamar. Preciso do Senhor quando o mar calmo estiver. Preciso do Senhor quando o vento forte der. Vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor. Sim, preciso. Então, que nós possamos entender que a nossa vida está baseada em Deus, na sua vontade. Nós precisamos do Senhor em todos os tempos, independente das circunstâncias, independente do que nós achamos. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham todos um bom almoço. Eu espero contar com os irmãos na transmissão que nós teremos logo mais à noite. Feliz Dia das Mães novamente a todas as mães. Um bom almoço e até mais.